Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos continuar aí nossas aulas de funções de segundo grau, nossas funções quadráticas. Estamos na aula 5, falta mais uma ainda para a gente fechar as 6 aulas que nós temos de funções de segundo grau. E esse momento de pandemia que a gente está aprendendo em casa, nada melhor do que a gente ter aí uma aula de reforço dentro dos exercícios das atividades autorreguladas para a gente poder aprender um pouquinho mais. Eu sou o professor Rafael Lima, sou professor da Rede Estadual do Rio de Janeiro também, de outros colégios da rede privada, e a gente está aqui para poder trazer esses exercícios para dar uma ajudada para vocês, ok? Então na aula 5 a gente vai estar falando sobre os coeficientes, né? Os coeficientes de uma função de segundo grau, ou de uma equação de segundo grau, tanto faz. Então a gente tem aqui alguns exercícios. Se eu não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha telinha aqui auxiliar, são 4 exercícios. Para poder fazer o cálculo dessas funções que a gente está procurando, basta que a gente faça o seguinte, tá? A gente tem que lembrar da formulazinha de soma e produto aqui, da função, que seria f de x igual a x ao quadrado menos sx mais p. Galera, com essa informação que eu estou passando aqui para você, tendo as raízes, você consegue encontrar qualquer função de segundo grau que você esteja procurando. Bom, com as soluções com as equações que são dadas. Então, a única coisa que você tem que fazer seria o seguinte, a soma e o produto das raízes. Então, a soma seria você pegar 2 com 0. Isso aqui daria 2. O produto, 2 vezes 0, que vai dar 0. Peguei essas respostas aqui que eu coloquei, que eu tenho, né, que eu achei, basta eu substituir isso aqui na função que foi dada, beleza? Então vai ficar f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 0, né? Então não vai precisar colocar ali o 0, então essa é a função que foi procurada, beleza? Vamos para a letra B. Então, já na letra B, a gente tem menos 1 e mais 6, né? Que seriam, no caso, a solução, no caso, as raízes dessa equação. Então, a soma aqui seria menos 1 mais 6 e o produto menos 1 vezes 6. Beleza? Menos 1 mais 6 vai dar 5, tranquilo? E menos 1 vezes 6 vai dar menos 6, tranquilão? Então, dessa maneira, você vai ter que a sua solução vai ser x ao quadrado, é menos sx, né? Então, s de menos 5, então você vai botar menos 5x menos 6. Está aí, essa é a sua função da letra B, ok? O 5 está muito igual ao s, né, gente? Tranquilo, melhorei aqui. Agora, vamos ver aqui, ó, a letra C, menos 3 e 3. A soma vai ser menos 3 mais 3, e o produto vai ser menos 3 vezes 3. Menos 3 mais 3 dá 0. Menos 3 vezes 3 dá menos 9, tranquilão? Então você vai ter que a sua função aqui, pegando aqui em cima, x ao quadrado, menos sx, o s é 0, então você não vai precisar, mais c, só mais p, né? Mas aqui, ó, mais p. Aqui está menos 9, então como é mais P, você vai manter o sinal que veio com o produto. Não é porque está mais P que vai ter que dar positivo. Tá legal, galera? E para fechar, galera, essa aqui é muito simples. A soma é 0 mais 0 e o produto é 0 mais 0. Isso daqui vai dar 0. Isso quer dizer que a sua função vai ser só x ao quadrado. Beleza? Vamos lá, vamos para o número 2. Então vamos lá, galera, questão número 2 aqui, está pedindo para você estudar, no caso, o gráfico, que você tem, os dois gráficos, letra A e letra B, e indicar se o coeficiente A, B e C é positivo ou negativo. Então, para a gente dizer se é positivo ou negativo, cada um desses coeficientes, a gente precisa fazer algumas análises dentro desse gráfico. Então vamos lá. Primeira coisa, observa que a concavidade da parábola aqui está para baixo, certo? Então, se a concavidade da parábola está para baixo, A vai ser negativo. Por que A vai ser negativo? Porque a concavidade da parábola está para baixo. Agora, vamos observar uma outra coisa, né? Vamos observar. A gente tem que olhar agora sobre o y. A gente vai estar observando
o ponto em que ela intercepta o eixo Y. Se você observar aqui, ó, você vai olhar que ela corta aqui no menos 3, beleza? Então, o que isso quer dizer para a gente? Primeira coisa, que o C é positivo. Vou botar aqui o C positivo. C negativo, desculpa. O C é negativo porque ele vale menos 3, beleza? Ele só quer o sinal, tá, galera? Só quer saber se é positivo ou negativo. Ele não quer saber necessariamente quem é ele. Agora, o B, se você observar, ele parte no ramo crescente. Como assim no ramo crescente? Ó, ele está crescendo, a sua parábola está crescendo quando ele intercepta o eixo Y. Logo, o B aqui vai ser positivo. Se fosse ao contrário, se ela estivesse descendo, aí o B seria negativo. Ok? Então fica só ligado nisso. Então, tipo assim, tá vendo? A parábola está crescendo, fez esse movimento, e ela cortou aqui no menos 3. Só que aqui, o movimento, né, é o ramo crescente, está crescendo. Então aqui vai ser B positivo. Vamos agora na letra B para a gente poder finalizar isso daqui. Então a primeira coisa que eu tenho que observar é o coeficiente da parábola. Se você observar aqui, ó, está crescendo, né? Então se A está crescendo, A aqui é positivo. Belezinha? Agora o B. Deixa eu cortar um pouquinho aqui para poder ficar bonitinho. Se você observar aqui, ó, o ponto que ele intercepta aqui é no menos 2. Tranquilão? Se você olhar, ela decresceu, mas aqui ela cresceu de novo. Então ela também está no ramo crescente. Se ela está no ramo crescente aqui, o B também vai ser positivo. E por último, aonde que ela interceptou mesmo? Foi no menos 2. Então, sendo menos 2, o C aqui, olha eu escrevendo positivo de novo, vai ser negativo. Beleza? Tá aí, essa é a questão número 2. Super simples, né? Super tranquilo de fazer. Então, galera, vamos lá. Questão número 3. Vai aparecer na tela aqui para você a questão, para a gente poder ler junto e a gente poder compreender o que está pedindo a número 3. Diz assim a questão número 3. Em uma bilheteria de cinema, o responsável pela venda de bilhetes falou para Felipe que o preço do ingresso é igual à soma das raízes da função f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 4. Aí ele diz o seguinte: Felipe fez as contas e pagou com uma nota de 10 reais. Olha que problema molezinha, galera. Só para você identificar. Quanto o vendedor de ingressos dará de troco para o Felipe? Galera, a primeira coisa que você tem que entender que você tem a soma e o produto. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a soma das raízes dessa equação, dessa função, deu menos 6. E o produto das raízes deu mais 4. Então, se ele está falando que a soma das raízes é menos 6, e a gente sabe que a soma das raízes é menos b sobre a, então o que vai acontecer? Aqui não é menos 6, isso aqui vai ficar 6. Então, isso aqui vai ser 6 sobre 1, que vai dar 6. Se ele deu uma nota de 10 reais, galera, é 10 menos 6. Vai dar um troquinho aí pro nosso querido Felipe de 4 reais. Olha que coisa mais tranquila, galera, mais fácil de fazer. Então essa foi o número 3, um probleminha bem básico que era só você observar que você iria conseguir fazer. Vamos fechar essa nossa lista aí com a número 4, beleza? Então, galera, a questão número 4 pede para você construir o gráfico de uma parábola que tem os seguintes coeficientes: A igual a 1, B igual a menos 4 e C igual a 3. Galera, muito tranquilo, né? Primeiro vamos montar essa equaçãozinha, essa funçãozinha que está sendo pedida. Essa função vai ser x ao quadrado menos 4x mais 3. No caso, essa funçãozinha que foi dada para a gente. Então a gente já vai começar a fazer uma pequena introdução, no caso a construção da parábola pelo método algébrico, e eu peço para você prestar um pouco de atenção aí, bem concentrado mesmo, para a gente poder conseguir fazer essa questão, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que observar aqui, que a gente tem que fazer, é observar a concavidade da parábola. A concavidade aqui é para cima. Por que ela é para cima? Porque A é maior do que zero. Beleza? Agora, um outro ponto que a gente tem que encontrar são as raízes da equação.
Então, as raízes dessa equação de segundo grau, dessa função, porque ela vai virar uma equação a partir do momento que eu botar aqui zero, vai ser o seguinte. Vou botar lá x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Então, eu vou calcular através da fórmula de Bhaskara, porque eu quero o delta, para poder a gente fazer o vértice dessa parábola que foi a matéria da aula passada. Tranquilão? Então, vamos lá. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser igual ao b, que é menos 4 ao quadrado, vezes a, que é 1, vezes c, que é 3. Menos 4 ao quadrado vai me dar 16. 4 vezes 1 dá 4, vezes 3 dá 12. Então, dá menos 12 aqui. Delta deu 4. Tranquilão? Então tá aí o delta igual a 4. Já achamos uma informação muito importante para a gente. Agora vamos fazer o seguinte, vamos achar o x. O x vai ser menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. A cachorrada hoje tá latindo forte aqui, viu, galera? Então, se tiver muito barulho aí, já sabe que, infelizmente, a cachorrada mandou brasa hoje. Então, x vai ser igual a menos b. O b vale menos 4, então eu vou botar 4, porque tem que inverter esse sinal, né? Mais ou menos a raiz de delta, que foi 4, sobre 2 vezes a, e o a vale 1. Então, x vai ser 4 mais ou menos 2 sobre 2. Então, eu vou ter 4 mais 2 sobre 2, a primeira raiz, e a segunda raiz, 4 menos 2 sobre 2. Tá bom? Então, ó, mais ou menos, 4 mais 2, 4 menos 2 foi o que eu coloquei aqui para a gente poder brincar. 4 mais 2 dá 6, sobre 2 dá 3. 4 menos 2 dá 2, sobre 2 dá 1. Então, você tem as raízes dessa equação nos pontos 1 e 3. Então, isso aqui é uma outra informação importante que você tem que ter para poder montar o gráfico dessa parábola. Então, vou colocar aqui, ó, vou botar de vermelho, para a gente identificar o gráfico. A gente não vai conseguir montar ele nesse primeiro quadro aqui, porque eu vou ter que colher todas as informações e vou trazer daqui a pouquinho. Vou apagar o quadro e a gente vai fazer. Por quê? Agora, eu vou precisar saber aonde que esse gráfico vai fazer a curvinha, né? Que é o vértice da parábola. Então, o vértice vai dar o seguinte, x do vértice é menos b sobre 2 vezes a, e isso vai me dar x do vértice, o b aqui é menos 4, então vou botar menos, vou botar aqui separadinho na fórmula para a gente não ter problema. 2 vezes a, o a vale 1. Então aqui, galera, menos com menos aqui vai dar mais, né? 4 dividido por 2, o seu x do vértice vale 2. Agora vamos ver o y do vértice. Está acabando aí as nossas contas, é o que falta para a gente acabar as nossas contas. Menos delta sobre 4 vezes a. O y do vértice vale, o menos delta a gente achou aqui, ó, vale 4. Vai ser menos 4 sobre 4 vezes a, e o a vale 1. Isso aqui vai dar negativa, né, gente? Então, o y do vértice vai ser menos 4 sobre 4. O y do vértice vai dar menos 1. Isso quer dizer que o seu vértice é 2 e menos 1. Essa questão vai ficar um pouquinho grande porque, obviamente, a construção de gráfico vai dar um pouquinho mais de trabalho. Ok? E a última informação que você deveria ter aqui, que você tem que colher, é essa daqui, ó. Onde corta o eixo y. Vou botar aqui 0y. Onde corta o eixo y, tá? Para a gente poder saber exatamente onde que você vai cortar ali, a parábola vai interceptar o eixo y, tá bom? Então vou apagar aqui rapidinho o nosso quadro e eu já vou trazer para você o gráfico dessa parábola, beleza?
Então, galera, quadro apagado, quadro apagadinho, vamos lá, vamos seguir. Vamos continuar aqui a construção do nosso gráfico. A primeira coisa que a gente precisa identificar aqui seria o seguinte, seria as raízes da sua equação. As raízes da função daqui é 1 e 3, então você sabe que essa parábola vai cortar o seu gráfico nos pontos 1 e 3. Tranquilo? Agora vamos lá para mais uma outra informação. O vértice é x de 2, y menos 1. Então, x de 2, y menos 1. Então, é nesse pontinho aqui, galera, que a sua parábola ela vai fazer a curva e vai voltar. Beleza? E por último, quando x for 0, né, y vai ser 3. Então, ela vai cortar aqui exatamente no 3. Tá vendo? São as informações que você precisa. Outra coisa, a concavidade é para cima. A gente já sabe que a concavidade é para cima por esses pontos que foram dados aqui. Tá bom, galera? Então, com isso, com essas informações que foram dadas, que foram passadas, é muito simples. É só agora você vir traçar uma parábola que passa justamente sobre esses pontos aqui. 1 e 3 e menos 3. Quase que não foi. Cortou aqui um pouquinho para baixo, tinha que cortar exatamente no 3. Mas isso aqui já deu para dar uma ideia. Tem que cortar no 3, valeu, galera? Não um pouquinho abaixo, nem um pouquinho acima. Tá bom? Então tá aí a construção do gráfico. Primeira coisa que você tem que fazer para poder construir o gráfico através do método algébrico é identificar quem é o A. Depois o C, para poder ver onde que ela vai cortar o eixo Y. Depois você acha as raízes da sua função, que é onde que ela vai passar lá no eixo X. Ou se vai passar, ou se não vai passar. E por último o vértice da parábola, para você poder traçar o gráfico. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula 5. Agora vamos para a aula 6, a última aula de funções de segundo grau. Forte abraço!